o cuidado dos pobres e necessitados. Amém? O cuidado dos pobres e necessitados. O apóstolo Paulo e a igreja primitiva demonstravam igualmente profunda solicitude pelos necessitados. Bem cedo, Paulo e Barnabé, representando a igreja em Antioquia da Síria, levaram a Jerusalém uma oferta aos irmãos carentes da Judéia. Essa oferta está escrita aqui, ó, Atos 11, do 28 ao 30. Atos 11, do 28 ao 30. Glória a Deus. Vamos ver aqui o que Paulo e Barnabé, ó, um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo poder do Espírito Santo e anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um deu de acordo com o que tinha. Mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Olha que coisa bonita, né? Eu estava hoje lá na reunião, na igreja, né? E é interessante que, assim, às vezes os irmãos vê que na hora de orar o Pai Nosso eu acabo perdendo o fio da meada. Na hora de orar o Salmo 23, eu pulo, perco, travo, 91 eu esqueço, porque eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, acho que é defeito mesmo. Quando eu ouço alguma coisa, a minha mente vai longe. Mas vai tão longe que, tipo aqui, eu tô olhando para vocês e eu acabo desligando, eu acabo não enxergando vocês e me vendo em outro canto, certo? De tanto que a minha mente pensa. E aí, falando sobre igreja, né? Tem muitos tipos de igreja hoje, muito tipo. Tem igreja para todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, todos os gostos. Tem igreja de todo jeito, né? E aí, irmão, cada um puxa a sardinha pro teu lado. Cada um fala: minha igreja é boa, eu amo minha igreja, eu amo minha igreja. Qualquer pessoa que você pergunta aí, né? Ela vai falar: eu amo a minha igreja. Tem alguns que vão falar: eu não gosto da minha igreja é chata, eu tô aqui porque eu tô aqui, tal. Mas a maioria puxa a sardinha para a sua igreja. E aí eu pensando nisso, né? Falei: meu Deus do céu, né? Veio o livro de Atos na minha cabeça. Qual é a melhor igreja? A melhor igreja, na minha opinião, né? Que é uma opinião de um servo de Deus aqui, é aquela igreja em que se imita a igreja de Atos. Tá entendendo? Aqui no livro de Atos nós temos o perfil, né? O desenho, o projeto, a planta da igreja que Jesus deixou na terra. Porque ele veio, discipulou, preparou, capacitou e deixou a igreja pronta. Qual foi o modelo da igreja pronta? É essa aqui do livro de Atos. Se você pegar o Novo Testamento, tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos, todos eles Jesus está vivo. Está vivo, está ali, está discipulando, está ali com eles. Então os 4 evangelhos falam do nascimento de Cristo até a morte dele. O livro de Atos fala exatamente ali, ó, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou e subiu para o Pai, né? Começa a igreja, né? Então, tem até algumas brincadeirinhas que a gente faz, sabe essas brincadeirinhas de adivinho adivinha ó, o que é isso, o que é aquilo, usando a Bíblia, né? Então, quantos dias Jesus demorou para chegar no céu depois que ele ressuscitou? É uma brincadeirinha, né? Isso aqui não é nada teológico. Ele ficou 40 dias aqui na terra. Ele ressuscitou e ficou 40 dias. Apareceu, pregou, ensinou, falou, esteve com os discípulos, né?
Daí quando ele partiu para Deus, né? Também é uma brincadeira, né? Quanto tempo ele levou ali dos 40 dias até chegar lá no céu? Tem gente que fala, ele levou 10 dias. Não é teologia isso é só uma suposição. Ele levou 10 dias para chegar no céu. Por quê que ele levou 10 dias? Porque justamente é o período que completa o Pentecoste. Pentecoste quer dizer 50 dias. Quando deu o 50º dia, os 50 dias, foi o dia da descida do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, no dia em que se comemorava 50 dias da colheita, desceu a graça de Deus. Né? Então, você lendo o livro de Atos, você vai enxergar a igreja que Jesus quer. A igreja que Jesus quer. As qualidades da igreja que Jesus deixou na terra está aqui. E eu acabei de ler o quê? Paulo e Barnabé, novinhos, foram mandados pelos discípulos lá para a Síria para levar dinheiro para os presbíteros, porque a fome era grande, né? A gente está falando aqui do estudo do cuidado dos pobres e necessitados. Então a igreja de Cristo, ela tem que estar ligada nessas questões de pobres e necessitados. Quando o concílio reuniu-se em Jerusalém, os anciãos recusaram-se a declarar a circuncisão como necessária à salvação, mas sugeriram a Paulo e aos seus companheiros que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Aleluia, glória a Deus. Amém? Um dos alvos da sua terceira viagem missionária, né, do apóstolo Paulo, foi coletar dinheiro para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Que coisa mais linda, né? Olha só, o apóstolo Paulo, ele começou fazendo as viagens lá, né? E um dos motivos que impulsionou ele a fazer as viagens missionárias era o quê? Pegar dinheiro né? Fazer como é que é? Mantenedor, né? Fazer ali um mantenedor, uma poupança ali, pegando um pouquinho de cada lugar para suprir os lugares que estavam a zero ou abaixo de zero. Olha só, por isso que eu estou falando da igreja, a igreja que Jesus deixou, né? Então, Gálatas 2:10. Gálatas 2, versículo 10. Ó, eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres da igreja, das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Gálatas 2:10. Gálatas 2:10, né? Eu vou até marcar aqui, né, como eu sempre gosto de marcar, porque olha aí, o outro versículo eu encerro hoje aqui, né, o estudo de hoje, Romanos 15:26. Romanos 15:26. Aleluia! Romanos 15:26, que diz assim, ó: pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Tá vendo só? Então quer dizer, Jerusalém estava sendo castigada pelos romanos. Tanto é que, por que os cristãos se espalham pelo mundo? Eles correram em cima dos cristãos, os cristãos fugiu e saiu pregando. Já era um plano de Deus, né? Logo em seguida, o que aconteceu? Os de Jerusalém que ficaram, de Israel que ficaram ali naquela miséria, acabaram sendo supridos, abastecidos pela igreja, né? Olha lá, a província da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém. Quer dizer,
O início da igreja era em Jerusalém. Mas ali por conta da perseguição, os romanos, os próprios fariseus, saduceus arrebentando os cristãos, né? Veio uma miséria geral lá, tanto para cristão, para judeu, para todo mundo. Mas a igreja de Cristo já estava instaurada e eles mandaram ajuda para o povo de Deus lá em Jerusalém. Amém? Então amanhã nós continuamos esse estudo aí, tá bom? Em nome de Jesus.